Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, deixa eu dar um breve aviso antes de começar o vídeo. Talvez você escute aí no teu áudio aí um barulhinho meio de chuva, um chiadinho por trás desse vídeo. O que acontece é que tá chovendo realmente aqui bastante na minha região e eu tento gravar os vídeos, claro, quando não tá chovendo, porque no quarto aqui isso afeta um pouco. Acontece que se eu fizer isso eu não vou gravar vídeo nos próximos dias, porque tá chovendo bastante, com certa recorrência, então era isso eu não ter vídeo pro canal, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é o tema desse vídeo. Esse vídeo ele é inspirado na tag Odeio Ler, que é uma tag que foi respondida por bastante gente aí no YouTube de quadrinhos, assim. É uma série de perguntas assim que vários youtubers estão respondendo. Eu acabo não tendo tanto assim contato, não respondendo tantas tags. O motivo é porque da maior parte delas eu nem fico sabendo, porque eu acabo tendo um contato muito superficial com o cenário desse GibTube aqui no Brasil. Não porque eu não queira, que acho que o pessoal faça trabalho ruim, não, tem a galera que faz trabalho muito bom. Vários de vocês assim, já conhecem, já citaram aqui, já citei alguns aqui, sempre que vez por outra eu vejo lá um vídeo. Acontece são motivos externos, né? Falta de tempo. Difícil conciliar tudo isso, né? O trabalho, que me exige bastante, a família, de outros deveres, o próprio canal e a leitura, né? Tanto dos quadrinhos quanto dos livros e às vezes assistir os vídeos. Então eu acabo assistindo pouco, nem conheço a maior parte dos youtubers, assim. Claro, conheço como todos os inscritos que os assistem, mas acabo tendo pouco contato. Então nem fico tanto sabendo. Mas assim, vez por outra descubro alguma e acho interessante. Essa, por exemplo, eu recebi a notificação aqui do canal HQzaço, que é o canal que a galera conhece. Fábio faz um trabalho que é bacana. E achei legal, vi que o Comic Zone fez também. Hoje, antes de gravar o vídeo, eu recebi a solicitação aqui uma mensagem aqui uma solicitação não, um aviso, né? Aqui do YouTube dizendo que o Vinícius tinha feito Vinícius 2 quadrinhos. Então, essa galera boa fazendo. Fui dar uma olhada e falei, cara, isso é legal, assim, vamos ver o que vai dar. Então, mesmo sem ser desafiado, resolvi responder a tag. Mas quando eu fui ver as questões que ela se propunha, eu me deparei com as seguintes. Vou ler 3 aqui, né? 3. Qual foi o maior período que você passou de ressaca literária? A segunda não é uma pergunta, mas é compartilhe 3 livros que te deixaram de ressaca. A quarta é compartilhe 3 livros que te tiraram da ressaca. Quando assim eu me deparei com essas perguntas, minha primeira reação foi: caramba, o que é isso? Né? O que é ressaca literária? Eu realmente nunca tinha ouvido o termo, nunca tinha tido contato. Claro que intuitivamente a gente acaba, deve ser isso. Mas assim, para não ficar só na intuição, eu fui dar uma olhada, fiz uma rápida pesquisa e vi que o termo é usado em alguns sentidos, mas acho que dá para resumir a maioria deles em 2. Primeiro, a ressaca literária diz respeito à saturação da leitura. A pessoa que perde a vontade de ler por ter lido demais. A pessoa lê, de repente está saturada daquilo, fica sem vontade de ler. E a segunda é a dificuldade de entrar num novo livro por estar preso ao anterior. E aí aquela leitura fica se arrastando, né? Bom, quando eu vi esses significados, eu pensei, caraca, não dá para responder a tag. Não dá para responder a tag porque eu nunca tive isso. No primeiro sentido, com certeza eu nunca tive. No segundo, a gente ainda vai pensar um pouquinho, né? Essa má vontade de ler por estar saturado de leitura, eu nunca tive. Eu acho que o mais próximo, talvez, que eu tenha tido disso, que foi quando eu li, foi bem próximo, quando eu li o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, e quando eu li As Confissões de Santo Agostinho. Eu li esses 2 livros, eu tinha por volta de 17, 18 anos, talvez chegando no 19, foram livros que eu demorei muito na leitura, mas por motivos diferentes, né? A narrativa do Eça de Queiroz foi uma narrativa que não me conquistou tanto de início, embora ao término do livro eu tenha gostado bastante de tê-lo lido, achei bem interessante vários pontos levantados, e o Santo Agostinho eu achava genial a maneira que ele escreve, só que eu não estava habituado com aquela densidade, eu não tinha vários instrumentos para abordar aquilo, embora achasse aquelas construções lindas assim e muito profundas. O Agostinho tem um estilo oral de escrever que é fabuloso, só que assim, a gente acaba, não é um estilo que a gente talvez contemporaneamente esteja tão acostumado. Então, depois que eu fui me acostumando, li outros livros deles e gostei bastante, assim, né? Bom, claro que eu já passei algum tempo sem ler ou lendo menos, mas assim, não é porque eu estava cansado, saturado de ler, mas sempre era por motivo externo, sei lá, o aumento das tarefas, outra coisa,
A má gestão do tempo, eu sou bem desorganizado, infelizmente, então a má gestão do tempo, ou sei lá, a preferência por fazer outra coisa. Às vezes a pessoa quer fazer, tá empolgada, sei lá, vendo uma série, brincando para ter tempo com a família, sei lá, estava preferindo fazer outra coisa, mas não porque estava de ressaca da leitura. E aí, claro, quando a gente está naquela leitura direta e aí perde um pouco o ritmo, o retorno enfrenta a força da inércia. E para mim não é nada melhor nessas horas do que pegar um autor que eu curta muito, que eu gosto bastante, e aí que empolga. Não sei se C.S. Lewis é mestre de me ajudar nessas situações. Com quadrinhos eu acho que eu nunca experimentei essa quebra, assim, nunca. Na verdade eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 aí, acho que sem ler quadrinhos, foi na época das Premium, aquele período pré-Panini, mas foi por causa do preço. Então, mas eu sempre estava tentando me informar, mas realmente esse tempo eu fiquei bastante sem ler quadrinho. Teve algumas coisas da conjuntura pessoal também, mas assim, não foi por saturação. E quando eu voltei com uma voracidade danada. No segundo sentido, essa saudade da leitura anterior que impede de ir para a próxima, ou seja, a experiência intensa de um livro que dificulta o próximo, fiquei pensando, eu tive uma experiência intensa com alguns livros. Fiquei lembrando, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Eu lembro de quando eu terminei o Senhor dos Anéis, eu lembro da situação que eu estava, eu lembro que foi um domingo, todo mundo tinha saído de casa, eu voltei antes, né? Cheguei em casa, estava sozinho, todas as luzes da casa apagadas, eu lá no quarto, sentado na beliche, lendo, e quando acabou, eu falei, caramba, e agora, né? Aquele livro me impactou muito. As Cartas do Diabo, o Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que eu devo ter lido umas 4 vezes. O livro mais recente, aí, A Floresta Sombria, que é o segundo livro da trilogia do Enigma dos Três Corpos, que é uma trilogia genial de ficção científica, mexeu muito comigo. A Tragédia Burguesa, né, que é o livro que eu estudei no doutorado, na verdade a série de livros, tem quase 6.000 páginas aí, que eu me dediquei à minha pesquisa. Então, assim, acaba tendo experiências intensas, né? Com quadrinhos, desde super-heróis, Liga da Justiça vs Vingadores, até Mágico Vento, Face Oculta, Black Monday Murders. São, assim, quadrinhos que dão um impacto e que lançam sombra sobre o que vai vir depois, assim, né? Lançam sombra sobre o que vier depois. Ainda assim, eu acho que eu nunca experimentei a tal ressaca no sentido dessa experiência intensa me impedir de ler outra coisa. E nunca, ou me atrapalhar a outra leitura. Claro que às vezes a gente fica pensando aquele livro na cabeça, mas quando eu estou lendo, flui, né? Quando eu estou lendo outra coisa. E eu fiquei pensando assim, né? O que me protege dessa tal ressaca? Claro que pode ter algum elemento de personalidade, as pessoas são diferentes, assim, mas eu tentei pensar em algumas coisas do meu hábito de leitura que talvez me protejam. E eu cheguei a 3 assim, conclusões. A primeira delas é que eu tenho leituras variadas. Eu, na minha profissão, né, sou professor de sociologia, então eu tenho que estar sempre lendo. Por exemplo, agora eu vou dar uma matéria de estudos urbanos, então estou lendo Zimmel, por exemplo, A Metrópole e a Vida Mental, de relendo. Estou lendo o livro Textos Fundamentais de Ética, da Lino Marconde, porque eu vou usar esses textos numa outra disciplina. Então, assim, tem que estar sempre lendo. Mas, assim, eu leio romances, leio ciência política, jornalismo político, tenho até lido um pouco mais ultimamente, leio religião, leio filosofia, leio um monte de coisa. Só poesia que eu confesso que eu leio bem pouco. Acho que me falta habilidade. Assim, às vezes leio uma isolada, mas é um negócio que eu tenho vontade até de me aprofundar um pouco mais com o tempo. Mas realmente leio bem pouco poesia. Mas no geral, tenho leituras muito variadas, muito variadas. E eu acho que um livro me descansa do outro. Talvez se eu lesse um gênero só, eu pudesse me sentir saturado. Sei lá, li demais isso, tá de saco cheio, mesma coisa sempre, algo desse tipo, entende? Ou então eu pudesse ter essa experiência da ressaca, da saudade do melhor, né? Caraca, li o ápice, aquele livro que me parece o melhor de todos, e agora tô lendo tudo, parece que tudo fica à sombra, né? É difícil ler outra coisa. Mas as leituras variadas fazem que os livros são bons por motivos diferentes. Então, sei lá, li um romance muito bom, agora li, sei lá, um ensaio político muito bom. Então, eu acho que um livro me protege do outro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que eu sempre tenho um livro engatilhado quando eu termino outro. Sempre. Na verdade, às vezes conscientemente mesmo, comecei já sei o livro que eu vou ler depois. Às vezes não, às vezes eu terminei, fui lá, peguei na minha biblioteca, mas eu não deixo hiato. Não fico assim 2 dias sem um livro
para ler, né? E eu não começo um livro sem ter terminado outro. Claro que do mesmo gênero, um livro com o mesmo objetivo. Eu leio às vezes mais de um livro ao mesmo tempo, mas eu leio um livro de religião, um livro de sociologia e um livro de um romance, por exemplo. Acontece. Agora eu tenho lido menos livros simultâneos, mas acontece isso. Mas, por exemplo, eu só leio outro romance quando eu termino aquele. Eu raramente paro e deixo um livro no meio. Tá lá, poucas vezes, deve dar para contar nos dedos da mão, pelo menos nos últimos 15 anos aí, nos dedos da mão, deve dar para contar. É bem raro. Assim, claro que às vezes uma leitura demora. Por exemplo, eu estou lendo O Homem Revoltado do Camus agora. E a leitura que eu achei densa, eu estou lendo outras coisas em paralelo, acabo priorizando outras coisas, mas não tem ressaca, assim, né? Não tem não tem quebra. Todo dia eu leio, inclusive eu estou sempre com um livro na mochila, né? Tem uma oportunidade de lá. Então acho que esse não deixar hiato também é um hábito que me ajuda e tal, não lidar com esse fenômeno da ressaca que a galera fala. E a outra coisa, por último, mas é óbvio, né, dado o nome do canal, mas eu leio quadrinhos. E eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que os quadrinhos me descansam dos livros e os livros me descansam dos quadrinhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora ambos sejam leituras, eles envolvem habilidades e dimensões diferentes. Há pessoas, por exemplo, que não se adaptam à leitura dos quadrinhos, que envolve imagens justapostas, que envolve a conjunção entre texto e imagem. Não é a mesma coisa ler um quadrinho e ler um livro. E eu não estou dizendo que o quadrinho é mais simples. Algumas vezes pode ser até mais complicado. Inclusive, eu estou dizendo que são linguagens, são formas diferentes. E aí o que acontece é que uma forma descansa da outra. Acontece às vezes isso mesmo. Eu li um quadrinho, eu vou lá e pego um livro e caraca, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas esse efeito psicológico acontece, né? Esse efeito psicológico acontece e eu acho que evita o cansaço. Bom, são essas 3 situações aí que eu achei que valia a pena dividir com vocês. E eu estava pensando, em vez de saturação, o que eu sinto várias vezes é um lamento, sabe? Um lamento pelos livros que eu não consigo ler, ou pelos quadrinhos que eu não consigo ler. Já falei um pouco aqui da minha fila de leitura de quadrinhos, tem algumas centenas. Na minha fila de livros, pô, nem conto mais, assim. E eu fico às vezes pensando, caramba, quanta coisa boa, né? Eu tô arrumando minha biblioteca. Me mudei há 2 meses, aquela mudança, né? Agora a biblioteca está uns 40% arrumada. Eu olho, caramba, queria ler isso aqui. Então essa coisa, às vezes, da falta de tempo, né? Mas assim, bola vida que segue, né? Não dá. Então a gente vamos lendo aos poucos, como eu costumo dizer. Quem lê sempre, um dia vai acabar tendo lido muito. Mas assim, essa fila grande também, esses livros que eu não li, que às vezes o tempo não dá, esse lamento, por lado tem outra coisa positiva, que é um clichê, mas é verdade. Às vezes eu olho e falo, cara, quanta coisa boa eu tenho para ler. Quanta coisa legal, quanta coisa bacana. E às vezes eu descubro um veio, sabe, um autor, um gênero. Isso aconteceu quando eu descobri a Bonelli, a galera viu aqui no canal, foi com um quadrinho. Cara, eu falei, fui voraz naquilo. Pô, quando eu li, esse Cixin Liu aí, acho que é esse o nome, né, do autor do... É porque eu posso estar falando errado o nome do autor, mas do Enigma dos Três Corpos. Eu falei, caramba, que livro, né? E tem isso, né? Isso é um lado positivo. Bom, tá aí o meu papo sobre a ressaca literária. Não esquece do link da Amazon, que eu deixo em todos os vídeos. Caso você fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, a gente financiar e produzir cada vez mais e melhores vídeos pra galera aqui. Se gostou do vídeo, dá teu like, se achou interessante, compartilha. É isso que faz o conteúdo chegar a outras pessoas que possam interessar por ele e nossa comunidade aqui do Ministério dos Quadrinhos aumentar. Tamo aí rumo aos 7 mil inscritos. Quem sabe logo a gente não chega, né? Para então, um abração e até o próximo vídeo.